Olá pessoal, boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado esteja firme e forte aqui, não é? Gente, hoje eu cheguei pesadão, hein? Mas assim, não é pesadão de sentimento ruim não, é pesadão com o campo que eu entrei. Entrei no campo hoje, fui lá para ver algumas coisas, o lugar era meio fechado, acho que as pessoas não cuidam do lado espiritual, né? Na hora que eu entrei, estava bem, daqui a pouco deu uma travada, sabe? Você tem um sentimento ruim dentro de você, é um mal-estar que você não sabe de onde é. Você perde, sabe, aquele prazer de estar no local, mas só que eu tinha que estar e fiquei. Mas já foi encaminhado aí, né? Parece que tem corrente, sabe? Corpo cansado, né? Às vezes tem gente que cabeça fica doendo, às vezes tem pessoas que dói o estômago, não é? Tudo são as sensibilidades que nós temos, que de certa forma a gente vai sentir, né? No ponto onde a gente tem mais sensibilidade. Mas pronto, as coisas são mais simples, gente. Muito mais simples. O que eu disse hoje com o rapaz de manhã, já falei para vocês, né? Não existe o impossível, existe a forma adequada de ver. Como tantos que chegaram aqui nesse campo, nesses 26 anos que a gente faz esse trabalho, né? A gente aprendeu muito nesse laboratório, experimentando, né? Vendo, enxergando, né? E como que a ciência está conosco, como que os físicos foram descobrindo, né? Descobrindo as coisas e passando para nós, descobrindo uma realidade e passando para nós, não é? Eu estive ontem com um rabino ortodoxo. A gente estava conversando sobre espiritualidade. Ele faz um trabalho numa sinagoga lá no Brooklyn, um trabalho muito bem feito, uns 120 rabininhos, né, que vão ser rabinos. E eu fiz uma pergunta para ele que eu quis saber da resposta. Rabino, um judeu ortodoxo, vocês acreditam na reencarnação? Ele falou, completamente. E me deu um exemplo. Falou, tinha um rapaz, ele era autista, ele não conseguia se comunicar. A família descobriu que uma maneira de se comunicar era pelo tablet. Então ele mexia no tablet e ele dava todas as informações, o que ele queria. E aí eles mostraram para ele, né, umas fotos antiguíssimas, porque eles guardam essas lembranças antigas. E não é que o menino disse o nome, ele não sabia, ele disse o nome das pessoas. Essa é a tia Lourdes, essa é a tia não sei o que, essa é a casa tal, esse é o quarto onde dormia. Eles ficaram abismados. A reencarnação é uma lei desse planeta, onde a gente vai, né? Quando diz a gente vai pagar o nosso karma, vamos assim, eliminar o karma, não é bem isso, é um desenvolvimento. A partir do momento que aquele está muito endurecido, quando ele tem um entendimento, ele passa a modificar. As pessoas se modificam quando eles passam a enxergar, entender como funcionam. Então a lei da reencarnação é uma lei do planeta, em que nós precisamos sim desenvolver, nós precisamos passar por experiências a fim de que a gente possa, enfim, ter uma compreensão maior da realidade, ter uma compreensão maior da divindade, despertar toda essa essência divina que nós temos, não é? Fala assim, mas eu não sei quem eu fui, não sei o que eu vou ser, ok, mas tantas diferenças, todas esses fatores que você não consegue entender, compreender, né? Pessoas que vêm de uma forma completamente, né, com a questão mental, questão motora, questão física, né, prejudicada, pessoas que, né, nascem na Europa, outros na África, outros no Oriente, né? Pessoas que nascem em famílias, né, cultas, pessoas que nascem em famílias, né, ignorantes, incultas, em comunidades difíceis,
E muitas vezes nasce numa família com muita dificuldade e ele nasce às vezes com problemas de saúde, problemas às vezes com síndromes, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Reencarnação. Porque tudo está no passado, isso é feito. E como que a gente possa, né? Se a gente tem a lei da reencarnação desse planeta, temos também a lei da gravidade, a lei onde nos mantém aqui, sim. Essa lei, essa força vibratória que nos mantém aqui, sim. Nós, de certa forma, vamos atingindo níveis de consciência. Nós vamos tendo, como eu falei na segunda-feira, níveis de comunicação, porque mesmo que a gente tenha relacionamento às vezes com alto, às vezes com baixo, a gente não consegue se comunicar, a gente recebe as influências, muitas vezes a gente não consegue se comunicar diretamente, né? A gente vai, de certa forma, adquirindo, né, espaços melhores diante do seu desenvolvimento. E aí, logicamente, existe um fator que é uma outra lei, que é o livre-arbítrio. Então, se a gente tem a reencarnação, a gente tem a questão do campo que nos mantém, que a gente consegue ir desligando, se desligando, ou a gente consegue estar menos influenciáveis, menos vulneráveis ao campo, né, diante da nossa evolução. E aí vai desapego. Conforme você vai desapegando de orgulho, de vaidades, né? Você vai desapegando de medo, você vai desapegando, sabe, de ansiedade, você vai desapegando da materialidade, de certa forma das ilusões que o mundo físico, né, te concede. Você vai desapegando, você vai melhorando, você vai mudando os seus valores, modificando os seus valores. Meus valores não são mais esses, meus valores são outros. Então, conforme você vai melhorando, né, a qualidade dos seus valores, você vai se desapegando desse campo que ainda nos aprisiona, né? E a questão de reencarnação, por isso que vai chegar um momento que não vai reencarnar mais nas necessidades de desenvolver nossa subjetividade, viver uma subjetividade para nós nos desenvolvermos. Vai haver uma necessidade apenas de reencarnar como missão. As mães já têm uma missão, os pais já têm uma missão, mas às vezes uma missão mais objetiva, não tão subjetiva, uma missão que não envolve às vezes pessoas que estejam ligadas, que você precisa, né, ser uma referência, né, um apoiador, um sustentador, né, uma força que ajuda eles, né, a vir e encaminhar. Você vai vir como missionário mais numa coletividade, não é? A gente vai se desapegando, a gente vai mudando os nossos valores. Então tem essa força vibratória, a gravidade do campo físico, mas a gravidade também dos que estão aqui apegados, que mesmo fora do corpo eles ainda estão aprisionados a esse campo, eles ainda estão necessitados de viver nesse campo. Então isso, gente, a gente vai, de certa forma, despertando um entendimento maior, nos ligando, melhorando nossos valores. E as reencarnações, de certa forma, não passam a ser tão difíceis e duras, né? Mas tem um aspecto muito importante que eu falo muito para vocês, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que vai fazer com que nós tenhamos futuramente, logicamente, uma facilidade maior. O livre-arbítrio que é aqui, ó, na nossa mente espiritual, que vai registrando tudo que nós escolhemos, tudo que nós vamos fazer, todos os nossos desejos, as nossas intenções. Então, diante desse livre-arbítrio, que é essa liberdade da gente escolher, você vê que muitos e muitos, vocês já viram isso, ou nós também já vivenciamos isso, quando a gente comete algumas falhas e a gente se arrepende e não tem como voltar atrás. Você tem que minimizar aquela situação, né? Desenvolvendo, sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa, né, mais respeitosa, sendo uma pessoa menos agressiva, sendo uma pessoa mais
amiga. Então a gente começa a minimizar um fato que a gente não consegue mudar, a gente consegue a minimizar os efeitos daquele fato através de sendo uma pessoa diferente do que nós fomos. Então fatos como esses que a gente acaba agindo e não tem como, a gente tem que sofrer aqueles efeitos, porque nós escolhemos, não, o que nós podemos é criar novas situações para novas causas, para que esses efeitos não realmente desenvolvam causas piores. É aquela pessoa que discutiu, que brigou, que se afastou, e aí ela acaba tendo os efeitos, esses efeitos ruins vai acabar criando causas também ruins, e as coisas vão criando efeitos, causas, aí fica numa circularidade de efeitos e causas, né? Mas o importante disso tudo é que quando a gente começa a ter um entendimento, uma consciência espiritual, uma consciência melhor da realidade, a gente consegue fazer com que os registros aqui na nossa mente espiritual, no nosso programa em que vai depois nos dar um resultado para uma reencarnação certa, né? Por um caminho certo, por um espaço certo, por uma forma de continuidade, através desse programa que nós temos, nós vamos começar a alimentar com as mudanças e as reformas em nós mesmos. Mas, gente, lá fora nós estamos muito vulneráveis. Vulneráveis principalmente se faltar em nós a fé. Se faltar em nós, né, a falta de realmente de lembrança ou de praticar tudo aquilo que a gente muitas vezes está aprendendo em campos como esse, e às vezes campos de estudo, às vezes em locais que vocês estão fazendo lá, sabe, uma reflexão junto com o grupo, pessoas que de certa forma estão junto com vocês, refletindo, fazendo um trabalho de entendimento, de estudo. Aqui nós temos o Sei Clarente, mas nós temos o Evangelho, mas nós temos os livros que nós indicamos, nós temos os próprios cursos, mas a gente vai também se envolver lá fora com outros grupos que vão nos ajudar a estudar e refletir. Às vezes vão discutir com vocês coisas boas para aprender, eles vão trazer coisas boas para você. Então, todos esses pontos que a gente muitas vezes está aprendendo, o dia a dia a gente tem que praticar. As pessoas vão chegar, vão bater na sua porta, gente. Porta no sentido que eles vão se aproximar de vocês, às vezes, né, tensos, nervosos. Vocês veem situações que acontecem aí fora, né, situações de gravidade, situações, né, que um acaba, né, agredindo o outro, acaba prejudicando o outro, né, todas essas coisas a gente precisa, todos esses fatores, né, todos esses acontecimentos que vierem em nossa vida, nós exatamente ali onde a gente está correndo o risco de, às vezes, agredir, prejudicar, né, às vezes numa raiva, às vezes um sentimento, sabe, de ódio, às vezes você é influenciado por determinadas pessoas que estão envolvidas em discussões e brigas, você acaba sendo de certa forma, um espectador. De espectador você passa a ser um agente, um ator daquelas discussões, daquelas brigas, e você pode até agir de uma maneira agressiva e depois se arrepende. Às vezes alguém faz alguma coisa para nós que a gente não gosta, a gente já quer julgar, já quer condenar, né? Isso, de certa forma, isso a gente coloca sentimentos, ressentimentos, a gente coloca uma visão nossa de crítica, julgamento, que pode, de certa forma, né, causar aí um rompimento, né, uma briga, uma discussão. Isso a gente vai ter que colher os frutos, os efeitos. Então temos que ficar muito atento, tudo aquilo que nós estamos, de certa forma, aprendendo. Cada pessoa nesse mundo que está aqui, ela está realmente no seu momento de evolução. E muitas vezes está por falta de entendimento espiritual, por falta de conhecimento da realidade, por falta de uma consciência espiritual melhor, ela passa a estar muito mais vulnerável diante de fatos de brigas e discussões, e aí pode se encontrar conosco. Essas pessoas às vezes estão doentes, né? Doentes espiritualmente, e a gente não percebe.
e a gente entra na vibração, às vezes estão completamente envolvidos em movimentos de baixa vibração, como hoje. Se eu entrei num espaço, num campo e acabei, né, me ligando, me comunicando, né, com todas aquelas forças e de certa forma vieram comigo e foram aqui encaminhados, né? O que pode acontecer às vezes naquilo que você não vê, uma pessoa que está com um movimento negativo, ruim, né? Se nós temos a lei da reencarnação, que de certa forma vai dar as condições para que a gente venha, e a gente muitas vezes, a gente sabe que nós vamos passar por efeitos, por esses efeitos numa vida, a gente vai ter um compromisso de uma nova vida, né? Mas trazendo, né, determinadas influências, determinadas marcas, determinadas ligações, muitas vezes na mesma família, ou de certa forma as próprias dificuldades que nós vamos ter, condições para que a gente possa ali estar no caminho da educação, no caminho do desenvolvimento espiritual, no caminho do despertar. E às vezes a gente vai passar por situações ruins sem a gente saber quais foram as causas. A gente só vai passar e vamos lutar. Logicamente foi, de certa forma, bloqueado qualquer possibilidade de você saber, mas você está recebendo os efeitos. Então a reencarnação vai dar essa condição para nós, da gente vivenciar condições subjetivas para que a gente possa não só, né, corrigir, porque só vai ser corrigido diante do seu crescimento e sua evolução. A sua evolução no sentido de entender, de compreender, despertar um sentimento, né, de respeito, de amor. Não é? Quando você começar a entender um pouco mais a realidade, a gente passa a ser menos rebelde. A gente passa a compreender que existem as leis do planeta, que estamos todos sujeitos a elas. Então a reencarnação, de certa forma, é uma condição para o nosso desenvolvimento e crescimento. E vai chegar um momento, sim, que desprendidos diante do entendimento maior do que é espiritual, da realidade, a gente vai passar a ter reencarnações e condições, né, mais como missionários. Muito bem, porque nós somos responsáveis pelo planeta também. Nós estamos num sistema, né, que é o planeta, um sistema maior. Cada um que está em determinada região lá está ligado a esse sistema. Então nós vamos também ajudar no desenvolvimento de cada região, porque o que nós estamos aprendendo aqui, como eu disse, eu sempre digo para vocês, o pouco ou muito, né, faz a diferença em muitos campos, porque estamos entrelaçados a uma ideia, estamos entrelaçados a um movimento. E aí esse entrelaçamento, gente, como eu digo, que é informação. Aquelas partículas que falam que entrelaçam é informação. Se nós temos se nós estamos convivendo, estamos encontrando pessoas que estão com problemas, estão doentinhas espiritualmente, estão nervosas, tensas, rebeldes, endurecidas, melancólicas, elas estão no movimento. Por quê? Sintonia. Porque entrelaçados, não é? Essa questão de identificação, né? Quando a gente vibra alegria, a gente cria uma facilidade com as sintonias, né, de boas frequências, grandes frequências, mas quando estiver melancólicos, tristes, ressentidos, né, com raiva, nós vamos facilitar também a sintonia com forças como essa. Então, esses que a gente encontra, que estão de certa forma tensos, nervosos, agressivos, eles estão doentinhos, estão num movimento de melancolias, um movimento de endurecidos e rebeldes. E aí a gente discute, a gente briga, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido, e o que está acontecendo? O entrelaçamento. Então, essa é uma descoberta dos físicos. Esse entrelaçamento é instantâneo. Então, se a gente tem a reencarnação, gente, que é fatores de importância para o desenvolvimento da humanidade. Se temos o livre-arbítrio, que é ela que vai realmente aqui no nosso sistema, na nossa mente espiritual, que vai estar registrando tudo que nós somos, que nós fizemos, para no final dar o resultado, não é?
O sistema é isso, você vai alimentando e ele te dá o resultado. Ah, qual o resultado? Ah, fulano fez isso de bom, fez aquilo de errado, ele não cumpriu, ah, faltou isso, o que está faltando no... Ele vai ter que, de certa forma, ser direcionado para isso. Isso é normal, isso é o livre-arbítrio, são as nossas escolhas que vai, de certa forma, alimentando aqui na nossa mente, para que a gente tenha a possibilidade reencarnatória, possibilidades de desenvolver o que a gente precisa. Por isso que muitas vezes a subjetividade que cada um de nós temos, às vezes é difícil, às vezes é dura. É difícil, é dura, porque a gente, quando começa a compreender e entender, a gente lida melhor com as dores, lida melhor com as tristezas, lida melhor com a ansiedade. A gente passa a administrar. Então é uma questão de entendimento e visão. Mas essa questão do entrelaçamento, se eles se comunicaram comigo hoje, toda essa quantidade de necessidade endurecidos daquele campo que eu entrei, é porque foi falado, ó, filho, você está no C Clarence, você tem lá um campo vibratório, né, muito bom, né, onde as forças que as fraternidades estão atuando, onde tem campos, né, de pronto atendimento, de hospitais, escolas, campos santos, de tratamento. Então, eles vão com você. Se eles se comunicaram comigo, é porque foi autorizado. E eu tenho esse campo, lógico, na quarta-feira, venham para cá, né, já passam os trabalhos. E se eu não estou aqui? E se não tem um trabalho aqui, como que eu faço? Mentalmente, falei, olha, não estou bem. Por que não consigo, está bloqueando minha garganta? Por que esse peso, por que esse sentimento de tristeza que, se eu não estou sentindo, não tenho nada para chorar, para lamentar? Por quê? Por que essa irritação? Falou, opa, tem coisas ligadas, então eu sinto, pela vibração, estou falando, tem comunicações que eu preciso encaminhar. Então é, na hora, colocar a musiquinha, né? Se eu estou no metrô, se eu estou no carro, se eu estou em outro espaço, naquele momento é mentalizar o Cristo, mentalizar o campo, que eu estou entrelaçado a Ele. E aí eu já dou o comando, puxem, descomuniquem, se afastem, encaminhando, vamos levando, e acontece. Então, se nós temos a lei da reencarnação, que é uma possibilidade sempre a gente estar realmente desenvolvendo o aprendizado, porque quem vai sair aqui, quem vai sair perfeito depois de uma vida tão curta como essa? Ninguém vai sair perfeito. Vamos sair? Não. Vão sair às vezes com dor, com tristeza, e muitos saem com coisas que não foram resolvidas. Quando não sai numa guerra, o que acontece com esses soldados todos que morrem, que desencarnam? Não? O que acontece com esses que tomaram umas penas de 300 anos, 80 anos? Não? O que acontece? O que acontece com aqueles que vieram, não tiveram nem a condição de estudar, nem de desenvolver, né, um relacionamento, uma vida normal? O que acontece, gente? Logicamente, as pessoas precisam ter outras condições e vai ser colocado no lugar certo, no lar adequado, né, o corpo realmente, qual tipo de corpo? Porque muitos, agora vamos entrar na questão dessa questão racial. Porque tem o racismo, tem muitos brancos que foram negros, muitos brancos que foram índios, muitos negros que foram brancos, muitos que estão na faixa de Gaza de um lado, que vão desencarnar e vão para o outro lado depois. Só que o campo quântico lá de discriminação, de raiva, de ódio, vai fazer que quando ele vir para cá, ele vai sentir raiva do outro lado. É que interessante. Por quê? É a reencarnação que vai nos dar as condições. Por que a síndrome de Down, gente? Por que essas síndromes?
Porque essas doenças, houve uma situação de uma criança de 14 anos, né, já passou por uma cirurgia, vai passar por outra cirurgia, menina bonita, vai passando por cirurgias, por quê? Se a gente olhar, vamos olhar o que é. Se você olhar o que é, o corpo está sendo um instrumento de eliminação de pesos que estão na consciência, né? Então, há realmente razão, a reencarnação responde tudo isso. Então, nós temos a reencarnação, ótimo, possibilidades para a gente realmente desenvolver, porque imagine uma mãe, eu conheço um casal com 2 filhos, o mais velho cresceu comigo, né? Tem uma diferença do mais velho para o mais novo, 6 anos. Um pai de um coração lindo, sem vícios, a mãe ótima, e aí vai aqueles 2 filhos, né? Depois vem o outro. Esse mais velho cresceu comigo desde criança, tudo, e veio o outro, né? E o pai sempre educado, trabalhando, isso estudando, e o menino entra quando chega lá para os 16, 15, 16 anos, começa a se envolver no crime. Quando o pai e a família viu, estava envolvido pesadamente no crime. Aí, quando eu me tornei advogado, eu fiz o trabalho de progressão de pena dele, que ele estava aqui, mandei ele lá para Bauru, que foi o semiaberto que tinha, né, para ele poder trabalhar, tudo. Foi a primeira vez que cometeu o crime, mas se envolveu fortemente no crime, né? E o pai teve tanta tristeza, né? A mãe, os irmãos, que eles saíram do local, foram para Goiás, que não sei se voltaram. Eu sei que eu sou com pais há pouco tempo, mas eu sei que o menino, não sei se está ainda vivo, mas eu sei que se envolveu fortemente no crime. Esse caso, por exemplo, tantos outros, milhares que nós temos aí, quando não é no crime, é nas drogas, e aí tem situações difíceis que vive a família. Como que fica a mãe? A mãe e o pai, como esse, desencarnam. Eles têm uma espiritualidade, né, de certa forma, uma espiritualidade, um conhecimento da realidade bom, pelo fato de que eles são. E eles vão desencarnar, vão ter todo o apoio, tudo, e vão acompanhar o filho. Mas o filho está envolvido, entrelaçado em coisas pesadas. É sempre espíritos que entram em situações de rebeldia contra a lei, né? São espíritos, como eu digo, espíritos caídos, que acabam criando, caídos no sentido de campo, viu, gente? De campo. E aí o pai e a mãe não vão continuar acompanhando esse filho? Aí uma hora o filho desperta, depois de viver tanto tempo no campo espiritual, porque reencarnar rapidamente só se for de uma maneira compulsiva, né? De uma maneira compulsória, né? Mas com certeza vai ficar tempos, esse menino, quando desencarnar, vai ficar ainda na rebeldia, vai chegar um momento que ele vai despertar. É o que a mãe e o pai vão acompanhar. A mãe e o pai vão estar trabalhando com toda a espiritualidade, acompanhando ele até ele realmente despertar. E diante de tudo isso que ele fez, onde ele vai estar realmente se corrigindo e se educando? Reencarnação. Vai vir talvez em campos como o filho de uma amiga nossa, que hoje tem 28 anos, um menino autismo, né, grave, né, aqueles que tem acaba a cabeça ficando pequena, né? A mãe é uma missionária, é uma professora, o pai sumiu logo quando soube, e ela ficou sozinha. O menino mordia, o menino brigava, o menino batia nela, mas hoje ela consegue cuidar dele bem, não é? E quando eu chegava perto do menino, ele ficava, de certa forma, ele era muito autoritário, né? A gente sentia uma quantidade de ligações com ele, né? Então, assim, vem e reencarna. A mãe e o pai vai ficar feliz, vai acompanhar a reencarnação, vai acompanhar ele, e às vezes são os mentores desse que vai reencarnar, que foi o filho. São situações assim que não há tempo, não existe tempo, não existe
Falar, puxa, mas quanto tempo? Não existe tempo, gente. Se queimou só 5% do hidrogênio do Sol, olha quanto nós temos ainda, não é? Então, a gente tem essa reencarnação, com essa possibilidade, tem um livre-arbítrio que é a sua escolha, que está aqui, ó, nós escolhemos. Tem essa questão do entrelaçamento, que você se entrelaça com as forças, o movimento que você de certa forma está criando identificação. Tenho raiva, tenho ódio, estou ressentido, sabe? E fica brigando com alguém que já está doentinho, que está no movimento negativo, ruim, está fazendo mal, e você brigando com ele. Não é melhor se afastar? Perdoa 70 vezes 7, porque é uma grande sabedoria que Jesus disse. Perdoa, meu amigo, porque senão você fica entrelaçado. Perdoa, deixa que a lei maior realmente, que é perfeita, vai conduzir tudo isso. Então são fatores que a gente acaba aprendendo. Por isso que esse entendimento da realidade, essa consciência espiritual maior e melhor, vai nos ajudar a administrar os nossos sentimentos, vai nos ajudar a fazer melhores escolhas, vai nos ajudar a ter qualidade de pensamentos, né, positivos, bons, vai nos ajudar, de certa forma, a não, né, entrar em situações em que nós vamos ter efeitos pesados, ruins. Então essa noção, essa realidade, esse entendimento, essa consciência espiritual, enxergando essas leis, que vai nos ajudar a ter firmeza nos pés, força nos pés, força no sentido de seguir em frente, e vai nos dar essa condição de olhar que tudo tem perfeição, que esses que estão abusando, que estão prejudicando, que esses que estão cometendo erros e falhas, são filhos de Deus. Existe toda uma força aí que está olhando, enxergando, sabendo o que eles são. São espíritos maldosos, são espíritos ruins, são espíritos... é filho de Deus, mas ele está ali, sendo acompanhado, e mais cedo ou mais tarde, ele vai ser tocado. Os que estão embaixo, porque caíram diante da vibração tão baixa, eles vão ser reerguidos, porque são filhos de Deus. Nós vivemos num movimento que não é estático, esse movimento é dinâmico, é intenso. Isso é bacana, gente, porque a gente vai aprendendo a se desprender e vai olhando nessa nossa caminhada as coisas boas. Cada coisa ruim tem coisa boa. As coisas ruins estão ali, as coisas ruins é como o mal, né? O mal nada mais é uma ilusão, que é a ausência, ou o bem bloqueado. É o bem bloqueado, é a essência que está realmente turva ali, que está impedindo, mas ele vai, tudo é uma grande ilusão, né? Esses milindres, esses pensamentos ruins. A pessoa, de repente, você tem um filho, o filho, ele sai, mãe, eu vou ali, tá, vou no amigo, daqui a pouco, daqui uma hora eu tô aqui. Aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, fala que aconteceu alguma coisa. 4 horas, fala, nossa, aí você entra nos dramas, aí você começa a ter um monte de pensamento, e fala, não, mãe, meu celular deu problema, eu tava lá e até esqueci. Ao quanto você já se iludiu? Ao quanto que a gente pensa e vibra com negatividade? Uma coisa que eu já disse a vocês, em que uma mãezinha do outro lado, chamada Cecília, me disse, filho, no momento de uma dificuldade grande, confia na perfeição de Deus. Confia na perfeição de Deus. Então não se envolva em situações duras e difíceis. As pessoas, você coloca na TV, vê tanta coisa ruim, você fica com raiva daquele que cometeu o crime, não é? Você fica com raiva, você fica indignado. São coisas que a gente precisa entender que é lá. Por que aconteceu isso com aquela família, com aquela pessoa? Por quê? Não sabemos. Não sabemos. A gente não pode pegar, sabe, uma causa, ele se mostra, fala, olha, aconteceu isso, um fato,
e julgar pelo fato só. E os detalhes? O advogado que vai só naquela questão ali, vai só na sentença, e aí ele olhou a sentença, se ele acompanhasse, se ele realmente visse os fatos, ele ia verificar que todos os fatos, né, conduziram a realmente aquela sentença, aquele julgamento. Então os detalhes, eles influenciam o resultado. A gente olha a pessoa, olha a atitude e não vê o que está por trás. Por isso que fulano veio e falou de outro, que o outro causou isso. Puxa, você conhece os dois, você fica chateado com aquele, aborrecido com aquele, até com raiva daquele que agiu contra esse. Mas se você ouve o outro, ele tem uma razão também porque fez isso, não é? Então, nós criamos toda essa forma de pensar negativa. Então, vamos nos educar, nós estamos aí no final do ano, é mais uma fase da nossa vida, vamos já vibrar para o ano que vem. Eu faço eu mentalizo uma frase, né, que é quase uma oração, já passei para muitos, né, há 30 e poucos anos, todo dia de manhã. Faço minha oração e mentalizo essa frase. Com a permissão de Deus, com a bênção de Jesus, com a bênção da nossa Mãe Divina, eu vou conseguir o que eu quero, que é minha família unida. Eu vou conseguir o que eu desejo, que é todo o meu trabalho fluindo. Eu vou conseguir o que eu necessito, que é a ligação com o meu Mestre, com a minha Mãe Divina. Eu vou conseguir o que eu acredito, que é todo esse campo vibratório, cuidando, tratando, fortalecendo, ajudando a todos. E todos os frutos serão divididos segundo a orientação do Mestre. Então, com a permissão de Deus, com a bênção do Mestre e da nossa Mãe Divina, eu vou conseguir o que eu quero, o que eu desejo, o que eu necessito, o que eu acredito. E todos os frutos serão semeados, serão divididos segundo a orientação de Jesus. Mentaliza, fortaleça uma mensagem. Nós estamos iniciando aí um novo ano, é um novo ciclo, né? Tem todas essas guerras, essas brigas no planeta. Existem causas, mas existem forças cuidando disso. Existe a perfeição de Deus que está cuidando disso. Nós temos o porquê nós estamos nessa vida. E nós devemos, não é que nós precisamos para nós, é um dever. Nós devemos, sim, investir no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, no nosso desprendimento, no nossa consciência espiritual, no entendimento da realidade. Porque hoje, companheiros, nós não podemos viver só por nós. Há muitos que olham por nós. Há muitos que precisam dessa referência que nós somos. Porque nesse pouco, essa migalha que nós estamos recebendo aqui, a gente consegue fazer banquetes em muitos campos. Porque nós estamos entrelaçados a esse campo. Porque nós, meus amigos, cada um de nós, essa assembleia física, essas assembleias espirituais, todos que me ouvem, todos nós fomos recrutados, chamados, está sendo despertados em nós, né, uma consciência espiritual, para que nós possamos, aqui ou saindo de cena, continuar o trabalho de levar a mensagem do Mestre, a energia do Cristo, essa partícula bendita de amor em todos os campos desse planeta, em todos os corações, seja no horizontal e seja no vertical, porque somente quando tiver a energia do Mestre em todos os campos, em todos os corações, é que o Criador envolverá toda a humanidade em uma energia fraterna. Portanto, nós não podemos só pensar em nós. Somos referências. Então não entre briga, não entre discussões. Perdoa, gente. Perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Porque se nós não tivermos a coragem, se nós não tivermos, sabe, essa vontade, essa força de perdoar, nós não conseguimos ser um aluno correto do Mestre, um discípulo dessa luz. Nós não conseguimos. E como vão nos perdoar se a gente não perdoa? Porque falhas nós temos, erros nós temos e podemos até errar. Então, se nós queremos que as pessoas entendam e compreendam e perdoem, então começa por nós mesmos.
Vamos perdoar. Vamos tirar todas essas mágoas, ressentimento do nosso coração e vamos entender que as pessoas que às vezes falam palavras ruins para nós, agem de uma maneira errada, às vezes estranho ou familiar, eles são alunos que talvez não tiveram as aulas que nós tivemos, não tenham o apoio, a força, o amor ou essa confiança que nós estamos tendo. Vamos evitar qualquer agressividade, tirando, desprendendo, tirando da nossa mala, do nosso campo emocional, do nosso campo mental. Vamos tirar os pesos dessas malas para que a nossa caminhada nessa jornada seja mais leve. E quando você precisar, sentir que tenho que ter realmente uma referência, uma orientação, um apoio, um orientador, um mentor, mentaliza Jesus, mentaliza o Mestre, porque Ele está nos ouvindo. Senhor, tira de mim esse peso, esse sentimento ruim, não me deixes errar diante da vulnerabilidade das minhas fraquezas. Ajude-me a ser um instrumento do bem, um espírito verdadeiro que trabalhe realmente pela Tua lei e pelo Teu Evangelho. Portanto, que hoje todos nós, envolvidos nesse amor, envolvidos nesse movimento, possamos tirar das nossas malas agora. Perdoa, porque quem de nós pode jogar a primeira pedra? Não é? Confiemos nas palavras, na orientação do Cristo, porque está sendo passado para nós, né, aquilo que vamos ter que saber desenvolver. E virão muitos e muitos sedentos, famintos perto de nós, seja no campo físico, seja no campo espiritual, seja nos nossos sonhos, seja nos campos onde nós estivermos. E vocês vão precisar realmente fazer com que essa lição que foi nos dada seja bem repassada. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte bendita de amor, nesse momento nos elevamos à verdade e o amor desse paradigma bendito que o mundo recebeu há 2023 anos. A presença, a força e a energia do Cristo que está conosco e conduzirá os nossos passos. Aqui estão os Teus filhos, Senhor, que entregamos nas Tuas mãos, companheiros nas assembleias físicas e espirituais, companheiros à distância que estão agora ligados a nós. Nesse entrelaçamento bendito com Teu amor, que todos recebam o que precisam e que sejam libertados e que sejam curados, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora essa melodia para que a gente possa refletir naquilo que nós conversamos. Vamos lá, maestro. Siga em frente, não olhe para trás.
pessoal, gratidão, gratidão. Eu estou subindo, vou encontrar com vocês lá na cromoterapia, tá bom? Beijo no coração de todos.